E o senador Álvaro Dias está se despedindo do Senado. Ele relembrou o início da carreira dele política aqui em Londrina. O senador Álvaro Dias fez ontem o último discurso como parlamentar, depois de cumprir 4 mandatos no Senado Federal, que juntos totalizaram 28 anos. O primeiro mandato de Dias no Senado foi em 1982. O mandato chegaria ao fim em 91, mas ele renunciou em 86, quando venceu a disputa pelo governo do Paraná. Dias voltou ao Senado em 99 e foi eleito em 2006 e 2014, esse último se encerrando no dia 31 de janeiro. Mas, como não haveria sessões plenárias, a despedida foi ontem. Álvaro disputou a reeleição, porém acabou em terceiro lugar, atrás do eleito Sérgio Moro, do União Brasil, e de quem foi padrinho político, né? E de Paulo Martins, do PL. Álvaro Dias começou o discurso citando o início da trajetória política dele aqui em Londrina, em 1967, quando foi eleito vereador. Ele cita também a luta pela democracia, que fez com que ele quase perdesse o mandato de deputado federal, isso no fim da década de 70. Vamos ouvir agora um trecho do discurso dele. Eu cultivo intensamente a virtude da gratidão. Antes de agradecer, dou asas às lembranças. Na poesia Oração ao Tempo, o poeta decanta o tempo. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todas as rimas. Sem nostalgia, mas com um sentimento do dever cumprido, aqui estou. Há quase 4 décadas, eu ocupava essa tribuna pela primeira vez. Iniciar a minha carreira política fazia 15 anos como vereador em Londrina. Vereador eleito aos 23 anos, deputado estadual, deputado federal por 2 mandatos, tudo isso sem interrupção. E eis-me aqui. Tinha 38 anos, senador da República. O senador relembrou também o período da ditadura militar e a graduação na UEL em História. Ele contou que um professor da faculdade foi o responsável pelo ingresso dele na política. Era calouro do curso de História quando os tanques desfilaram pelas ruas do Rio de Janeiro, pondo fim ao governo de João Goulart. Foi durante o curso ministrado pela Faculdade de Londrina, da Universidade de Londrina, que manifestei minha vocação política, e quem a captou e incentivou foi o professor João Oliveira Gabardo, diretor da instituição. Foi ele quem me convenceu a disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Eu era maior de idade, mas sentia-me propenso a aceitar o convite, mas decidi submetê-lo à autorização dos meus pais, Silvino e Helena. Ter um filho na política era a última coisa que eles queriam. Deram a sua bênção ressalvando que o faziam para não frustrar uma vocação e fazer-me infeliz. Passei a exercer a política desde minha juventude, o que faço por amor ao Paraná, ao Brasil e ao seu povo. E agradeço meus pais pelo exemplo de trabalho. Dedicaram-se a vida toda à agricultura, tendo sido desbravadores do norte do Paraná. Além de relembrar toda a trajetória política, o Álvaro Dias também reservou um espaço especial para contar sobre a passagem dele pelo governo do estado. Álvaro foi o último londrinense eleito governador no Paraná, sucedendo também o londrinense José Richa. Interrompendo meu mandato de senador, fui governador do Paraná. Tive a honra de ser governador com a maior votação na história do estado para a chefia do executivo, 72% dos votos. E realizei a reforma administrativa, enxuguei a máquina do estado, acabei com mordomia, suspendi aposentadorias ilegais, demiti servidores relapsos e prendi corruptos. Adotei um regime de elaboração para preços de fiscalização de gastos de obras públicas que revoltaram alguns empreiteiros viciados em licitações desonestas. Foi o governo que realizou
o maior programa de infraestrutura da história do Paraná. Em todas as frentes, foi uma gestão exitosa. No final do discurso, emocionado, o senador falou sobre a pacificação nacional e também disse que passa a ser representado, mas que os sonhos e ideais não se aposentam. Aprendi e ensinei uma nova lição. Me preparei para ensinar história, mas ela me tornou seu protagonista, utilizando-se da minha mão, coração e mente. Defendemos a transparência com alegria. Defendemos a transparência como bandeira, como compromisso e como destino. Como afirmou o intelectual mexicano, poeta, escritor e diplomata Otávio Paz, as massas humanas mais perigosas são aquelas em cujas veias foi injetado o veneno do medo da mudança. E os ventos da mudança ainda não invadiram a alma da política nacional. Que soprem mais fortes os ventos da mudança e vençam. Nossa travessia é de vitórias fascinantes e alguns reveses doloridos. Que a vitória da mudança nos leve à pacificação nacional, com a derrota do fanatismo exacerbado dos extremistas. As derrotas não comprometem a nossa história, as derrotas não comprometem a nossa biografia. As derrotas muitas vezes nos honram porque nos qualificam. Deixo de ser representante, passo a ser representado, mas a integridade não se aposenta, a decência não dependura as chuteiras. Muito obrigado aos meus amigos do Senado Federal. Esse então o discurso de Álvaro Dias, que é um dos políticos brasileiros com o maior número de mandatos do Senado Federal, só perde para o ex-presidente José Sarney, que teve 5 mandatos de senador. Raquel. Eu acho que o resumo é de uma bela trajetória. Eu acho que ela foi manchada por aquela situação apenas, né? Não sei se a gente pode falar apenas, né? Que soltou a cavalaria em cima dos professores. Isso acabou marcando imensamente o trabalho dele. Só que reconhecidamente, se a gente for olhar o que a gente tem hoje, por exemplo, fez um trabalho importante. Outro ponto muito importante é ter representado a cidade de Londrina. Foi uma época em que a gente tinha políticos que conseguiam chegar ao governo do estado, que tinham representatividade. Hoje Londrina perdeu totalmente esse protagonismo, não consegue nem uma vaga lá para secretário de governo, né? Enfim, então era o José Richa, depois ele, Wilson Moreira, quer dizer, nomes muito importantes e que fizeram uma história, uma trajetória muito importante para Londrina. Sim. Claro, tem as ressalvas, né? Nós estamos falando de políticos, todos os políticos desde sempre fazem aí os seus acordos, defendem aí bandeiras, e claro que isso não vai agradar a todo mundo, mas eu acho que a trajetória dele é uma trajetória respeitada. Imagino que ele deve estar sentindo muito. A gente que conhece Álvaro Dias há muitos anos, né? Sempre foi uma pessoa ponderada, ele trabalhou por Londrina, o que fez dele sempre uma pessoa muito bem votada aqui. E agora termina a carreira dele aí com ele perdeu, né, a eleição para o Senado. O Sérgio Moro foi eleito, foi uma disputa bem acirrada o tempo todo, né? Chegou no final aí que o Sérgio Moro venceu as eleições, ficando, eu sempre esqueço o nome dele, o Paulo Martins, do PL em segundo e ele em terceiro. Mas eu acho que ele não tem que se arrepender de nada, tem que olhar para frente, né? Se arrepender só da cavalaria, mas olhar para frente e ter orgulho aí dessa trajetória e de ter representado bem Londrina. Sim. Pan News Londrina 10h42.